Boa noite, moçada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Preparados para a próxima aula sobre as fases do capitalismo? Então vamos comigo. Observem a lousa, onde nós estamos aí com justamente o esquema das três fases do capitalismo. O capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro ou monopolista. O capitalismo, pode-se dizer que da forma moderna que nós conhecemos, ele começa a se desenvolver entre os séculos XIV e o século XV, sobretudo quando as nações europeias se estendem pelos outros continentes, aproximadamente no período correspondente às grandes navegações. E esta primeira fase do capitalismo, aliás, é uma fase organizada pelo Estado, já que nenhum ente privado tinha condições de bancar as grandes navegações exploratórias. Então, alguns autores, por esta característica e por outras, como por exemplo não estar muito claro a separação de classes neste momento, a burguesia e o proletariado, chamam também o capitalismo comercial de pré-capitalismo. Lembrando então que nesta fase a iniciativa era do Estado, era dos governos. E no caso, as duas grandes potências ibéricas, Portugal e Espanha, aliás, os grandes colonizadores da América Latina. O Brasil colonizado por Portugal, a maioria dos outros países latino-americanos pela grande potência da época, que era a Espanha. Vocês estão vendo que a fase do capitalismo está em um misto de giz branco com giz amarelo. Logo abaixo nós temos a política econômica, a forma como os países gerenciavam os recursos, obtinham os recursos e o que faziam com estes recursos. Então, abaixo da fase nós temos na cor laranja a política econômica. Então comecem a criar alguns conceitos importantes na cabeça de vocês sobre sistemas econômicos. O sistema socioeconômico ou econômico que estamos estudando chama-se capitalismo. A fase é o capitalismo comercial e a política econômica ou mercantilismo. Nas próximas aulas eu comentarei um pouco mais sobre cada uma dessas fases, mas adianto e recomendo uma leitura para que vocês entendam o que o homem estava pensando na época do capitalismo comercial. O clássico O Príncipe de Nicolau Maquiavel é uma leitura fundamental, uma leitura de cabeceira altamente recomendada para quem quer saber como o homem pensava neste período. Depois, com o advento da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, por volta de 1760, quando o homem vai superar a manufatura e inaugurar a maquinofatura, com o domínio do carvão mineral, a primeira grande fonte de energia, e com a nova tecnologia, a máquina a vapor, se consolida o chamado capitalismo industrial. Evidentemente, Portugal e Espanha não acompanham estas mudanças. Esta é uma característica muito importante do capitalismo. A sua grande mutabilidade e também a adaptabilidade. Como é um sistema de livre concorrência, quem não consegue acompanhar as inovações fica para trás, decadente e tende a transferir as suas riquezas para a nova potência. E de fato é isso que acontece. O capitalismo industrial pode ser considerado efetivamente a primeira fase do capitalismo. Por quê? Porque aqui se estabelece a diferença entre as classes sociais. A burguesia, dona das máquinas, dona das indústrias ou do meio de produção da época, e a mão de obra, o proletariado,
que então vai trabalhar, obviamente, como mão de obra para as indústrias. A iniciativa passa a ser privada. Então, a ideia que era baseada num capitalismo estatal passa a ser organizado por um capitalismo individual. A livre concorrência, a competição, a concorrência se estabelece como a máxima, como o valor máximo do capitalismo. Então, o capitalismo torna-se liberal e a grande potência é aquela que inaugura a Revolução Industrial, que é a Inglaterra. O colonialismo, que estava concentrada na mão das potências ibéricas, passa a se disseminar pelo mundo agora com a fase de neocolonialismo. Se o colonialismo era na América, o neocolonialismo agora se estabelece na própria América, porém nós temos novos domínios. O continente africano, a Ásia e a Oceania se incorporam ao mundo moderno. Como recomendação de leitura deste período, podemos sem dúvida nenhuma citar Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, A Origem das Desigualdades entre os Homens, também de Rousseau, O Contrato Social e, por fim, já numa fase de transição, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber. É uma obra fundamental, seminal para entender o capitalismo moderno. E também para entender a diferença entre países capitalistas protestantes e países capitalistas católicos. Os primeiros tornaram-se ricos, os segundos tornaram-se pobres. Esta obra explica a fundo esta questão. O final do capitalismo industrial ele se dará com o maior conflito que a humanidade viu até hoje, e espero que fique por aí, a famosa Segunda Guerra Mundial, que vem de 1939 até 1945. Após essa guerra, o capitalismo muda. Por quê? Porque agora a atividade principal é fazer dinheiro com dinheiro. O comércio, a indústria, continuam atividades importantes, mas é indiscutível que um país que dependa destas atividades, ele é um país de segunda linha. Hoje, o grande mote do dinheiro, o grande mote do investimento é o mercado financeiro, é fazer dinheiro com dinheiro. Muito bem, o capitalismo financeiro, que começa em 1945 aproximadamente, ele já está dentro do século XX. E, obviamente, é um século muito mais complexo que os anteriores, até pelo número de governos, até pelo aparecimento do socialismo, ou seja, da oposição ao capitalismo. Então não dá mais para elencar apenas uma política econômica como marca desta fase do capitalismo. Na verdade, nós temos três grandes políticas econômicas neste período. O keynesianismo, que recupera os Estados Unidos da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, considerada a pior crise econômica da história do capitalismo. Em 1933, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt, o presidente que foi eleito para 4 períodos de governo e que só não cumpriu o último porque faleceu no ano do término da Segunda Guerra Mundial, em 1933, recuperará a economia norte-americana através de um plano famoso chamado New Deal, a nova proposta, onde basicamente ele vai construir grandes obras públicas. Para isso vai utilizar os fundos de reserva do governo e isso acaba ativando a economia. O keynesianismo, ele homenageia não o presidente que o aplicou, Franklin Delano Roosevelt, mas o pai das ideias, o maior economista da história,
o inglês John Maynard Keynes, daí o nome keynesianismo. Pessoal, alguns anos mais tarde, em oposição à intervenção do Estado na economia em caso de crise, vai aparecer, isso em 1979, no governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. Em 1979, repito, ela vai aplicar novamente as medidas liberais para afastar o Estado da economia. Esse novo liberalismo é chamado de neoliberalismo. Em 79, aplicado pela famosa primeira-ministra inglesa, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Transpõe o Atlântico Norte e já em 1980 é aplicado nos Estados Unidos pelo presidente Ronald Reagan, que governa o país de 81 a 1989. Mas entre o keynesianismo de 33 e o neoliberalismo de 79, nós teremos na Alemanha, se recuperando da Segunda Guerra Mundial, governada por Konrad Adenauer, a criação do welfare state, o famoso estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social ou welfare state, também chamado Estado social-democrata. Infelizmente, muitos, e principalmente os jornalistas europeus, chamarão o welfare state erroneamente de socialismo, de tal forma que hoje a gente entende as democracias escandinavas, como a Noruega, Suécia e Finlândia, como países socialistas. Nada mais errado. Nesses países predomina a iniciativa privada, logo não pode ser socialismo. Obviamente, para diferenciar o capitalismo clássico concorrencial de um capitalismo mais humanista, mais preocupado com a pobreza, os jornalistas, de forma simplificada, vão dizer que o neoliberalismo é o capitalismo e o welfare state é o socialismo. Dessa forma, países efetivamente socialistas, como a União Soviética, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a China, a Albânia e Cuba, entre outros exemplos, para que não houvesse choque, eram chamados também erroneamente de comunistas. Então não se esqueçam, durante a fase do capitalismo financeiro, que vai até hoje, por isso esse finalzinho está tracejado, muito embora alguns autores já comecem a falar na quarta fase do capitalismo, que tem a ver com a globalização. Nesta fase nós teremos três políticas econômicas. As três políticas econômicas de estados capitalistas: o keynesianismo, o welfare state com viés mais social e o neoliberalismo com viés mais concorrencial, mais competitivo. Não se esquecendo que quem toma a dianteira do mundo a partir do capitalismo financeiro é a atual superpotência capitalista, os Estados Unidos da América. Na próxima aula nós vamos começar a aprofundar discussões sobre as três fases e, como última recomendação de leitura, o clássico Os Erros Fatais do Socialismo, de um dos maiores críticos sobre o sistema socialista, que será visto nas próximas aulas, e um dos grandes economistas da atualidade, um dos pais, inclusive, da globalização, da nova ordem mundial, que é Frederico Hayek. Por hoje, nós terminamos a parte teórica, agora nós vamos para os agradecimentos. Eu quero mandar um forte abraço para o Leonardo Tabac, morador de Pindorama, e que foi meu aluno em Catanduva e hoje está estudando na PUC de Campinas. Muito obrigado pelas chamadas que você fez, pelos pequenos filmes que você fez para inserirmos no canal.
Por falar em Leonardo, eu vou agradecer muito o meu querido aluno de cursinho de Catanduva, também Leonardo, morador da cidade de Novo Horizonte. Muita saudade dos nossos bate-papos na hora dos intervalos ou nos finais de aula. Leonardo, um grande abraço. Eu quero também mandar um outro abraço para o meu inscrito de número 200. Já ultrapassamos os 300, inclusive. Eu posso ver na página dos analíticos do YouTube e nós estamos com 303 inscritos no momento. O inscrito de número 200 foi meu aluno lá em São José do Rio Preto, é o Anderson Parro. Um forte abraço, o Anderson que hoje estuda lá em São Carlos. Por hoje é só, até a próxima aula, onde nós analisaremos com mais detalhes o capitalismo comercial. Forte abraço, até lá!